confesso a vocês que esse assunto para mim é um assunto assim difícil. Só para você não, né? Difícil por vários motivos. Eu acho que assim, primeiramente porque a gente não consegue estabelecer com clareza um estado de saúde constante. Segundo, porque nosso pensamento, nossas pesquisas, nossos olhares nos colocam em diversos posicionamentos acerca do que seria essa questão, essa causa das doenças, né? Então a gente acaba tendo uma enormidade de caminhos, de possibilidades, de abordagens, né? E aí, mais especificamente, na hora que a gente vai olhar para o pensamento religioso, especificamente a abordagem que a doutrina espírita nos traz, não apenas a partir dos estudos de Joana de Ângeles, mas eu procurei fazer essa reflexão muito calçada nas instruções do Espírito Baltazar, né, um dos coordenadores do Encontro de Medicina Espiritual do Centro Leon Denis, que vem aí ao longo de mais de 20 anos trazendo uma série de instruções muito específicas e que caminha na mesma direção que Joana de Ângeles, mas principalmente tentando pensar nessa jornada do progresso, né? Porque a gente está o tempo todo procurando saúde, né? Agora, se eu dissesse para vocês que a doença é uma consequência natural do nosso processo de aprendizagem, como é que vocês se sentiriam com essa informação? A gente sabe na cabeça que é assim. Na cabeça a gente sabe, mas trazer isso para o coração é difícil. Tem uma das perspectivas que assim me agradam muito pensar, que diz respeito a essa visão nossa, né? Nós temos um espírito ou somos um espírito? Nós somos, mas normalmente nós pensamos em nós temos um espírito. Nós nos significamos como esses seres materiais, e aí dentro dessa perspectiva a gente tem a percepção de que a vida ideal do ser humano seria aquela vida em que a gente vivesse para sempre. E a gente tenta trazer essa visão para dentro da vida material. E obviamente a doença é o principal ofensor desse nosso grande sonho, desse nosso grande ideal. A doença surge, mesmo nos cenários ótimos que a gente possa imaginar, como uma consequência da mortalidade dos nossos corpos físicos. Então, por si só, esse é um fenômeno que a gente tem que estar atento para ponderar. Ou seja, não é possível estarmos encarnados e não termos algum tipo de doença. Não passarmos por algum tipo de falha, pelo simples fato de que nós estamos usando corpos que têm uma data de validade e que na hora que vai se aproximando dessa data de validade, os defeitos vão surgir, né? E aí, nesse sentido, talvez uma das grandes coisas que a gente possa ir pensando saúde então, talvez não seja a ausência de doença, mas sim um estado de equilíbrio em que nós conseguimos atravessar por essas doenças, atravessar esses desequilíbrios de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais equilibrada, sem tanto sofrimento. E esse conceito para a nossa sociedade é um conceito difícil da gente assimilar. Para a gente também. Nós fazemos parte dessa sociedade, né? Para a gente é difícil. Tem o outro lado de conhecimento. Sim, mesmo com todo esse conceito, né, que a doutrina espírita nos traz, é difícil nós considerarmos essa questão, né? Mas vamos procurar ter em mente essa ideia, né, do estado de saúde como sendo um estado de resiliência, em que nós atravessamos os percalços, as dificuldades com o maior equilíbrio possível, né? Com o menor grau de dificuldades do corpo possível, mas que em algum momento seremos atravessados
por essas intempéries naturais, né? Intempéries naturais que são consequências diretas de estarmos vivendo em um mundo com um corpo que tem data de validade. Com um corpo, inclusive, que é extremamente frágil. E esse é um outro dado que para nós também ele é muito importante. O grau de resistência do corpo humano é muito pequeno se comparado às outras espécies que estão no planeta. A gente sofre uma variaçãozinha de temperatura, já está logo gripando, né? A gente tem dificuldade de atravessar determinadas situações extremas. O que faz com que a raça humana tenha prosperado tanto é, na realidade, a nossa engenhosidade, a nossa capacidade de buscar soluções alternativas para superar esses desafios. As nossas casas, os aquecimentos, as refrigerações, os medicamentos, os tratamentos, as ferramentas de diagnóstico e agora, mais recentemente, as possibilidades de intervenção, inclusive no campo genético, matando na base a possibilidade de determinadas doenças, inserindo possibilidades de mais saúde, talvez até inserindo a possibilidade de sermos super-homens e super-mulheres em algum momento próximo. Fica uma reflexão aí pra gente. Dentro daquela história do estado de saúde, então, parece que nós, enquanto humanidade, estamos caminhando bem. Conseguimos garantir a sobrevivência da humanidade, apesar de todas as dificuldades. Estamos prosperando, aumentamos em número, aumentamos em longevidade, que é um outro dado que eu adoro trazer. Eu tive acesso a uma reportagem de 1900, de um jornal. Ônibus recolhe velhinha em casa. Era a manchete. O motorista do ônibus perdeu a direção do ônibus e invadiu a casa de uma velhinha. E ela morreu por causa do acidente. Detalhe é que a velhinha tinha 40 anos de idade. Ui, 42. Dado pra gente refletir, 1900. 120 anos depois, a expectativa de vida em nossa cidade, em nosso país, é de 75. Quem nasce hoje tem uma expectativa de viver 75 anos. Mas numa pesquisa fácil, quem tem menos de 40 aqui? Uma pessoa. Duas. Três. Os outros são todos velhinhos. Com certeza. Percebe como é interessante pensarmos sobre essa perspectiva, né? O próprio conceito de velhice vai sendo renovado, porque o que a gente imagina quando a gente pensa em velhice? Doenças, restrições de movimentos, restrições de alimentações, esquecimentos, problemas de locomoção. E hoje a gente está dizendo assim, eu não sei por que com 65 anos a pessoa tem direito a banco diferenciado, a lugar na fila, porque tem muito velhinho aí de 65, 70 saracuteando muito mais, né, do que alguns jovens. Aliás, estava eu lá na evangelização na Rocinha, tentando mediar a revolta de um jovem, porque ele sempre tem que ceder o lugar no ônibus lá para os velhos. Era a fala dele. Mas ele se revoltou, porque tem uma senhora que ele sempre que pega o ônibus, ela vai no lugar dele certo para pedir o lugar. Só que ele sempre encontra aquela senhora saindo dos bailes de carnaval, das festas aqui, na Acadêmicos da Rocinha, lá embaixo do morro. Às 2, 3, 4 horas da manhã. Que velhinha é essa? Que velhinha é essa? É a pergunta, né? Não quer calar. Então, reparem, essa associação, né, naturalmente a gente vai pensando que a idade, a velhice, ela chega exatamente com a depreciação desse estado de saúde. E a gente agora está tendo que ressignificar as coisas, porque cada vez mais pessoas atingem estados de idade mais elevados com uma saúde muito grande. Bem, o que
será que está em voga aí? Será que a questão é a nossa posição mental? Será que a questão é a quantidade de medicamentos que a gente ingere? Será que a questão são esses agrotóxicos todos que estão colocando nos alimentos? Será que são os excessos de antibióticos que são colocados nas carnes? O que está em jogo nessa história? A gente não consegue saber bem, porque na realidade é um múltiplo fator. E Joana nos traz essa perspectiva que eu acho absolutamente mágica para a gente pensar sobre isso. Mas antes de eu chegar nela, eu queria trazer 2 conceitos importantes. Aliás, o outro eu vou trazer depois. Vocês já ouviram falar de Rupert Sheldrake? Ele é um pesquisador e ele traz a ideia dos campos morfogenéticos. É uma explicação científica para justificar fenômenos que acontecem em determinados momentos de forma mais ou menos espalhada entre todos os seres de uma determinada espécie, mesmo que eles estejam separados geograficamente. Esse fenômeno começou a ser estudado pela física quântica. E foi uma das formas de se explicar um fenômeno da batata doce com água do mar. Já ouviram falar desse fenômeno? Macacos isolados em uma ilha não tinham contato com nenhum outro macaco. Em determinado momento, aqueles macacos descobriram que as batatas doces ficavam mais saborosas quando eram molhadas na água do mar. E estranhamente, percebeu-se que outros macacos daquela espécie em outras regiões que tinham acesso à água do mar passaram a fazer a mesma coisa. Se fosse hoje em dia, porque passou um zap, colocou lá no Facebook, tweetou, aí o outro ficou sabendo, mas não era o caso. E aí essa teoria dos campos morfogenéticos, ela vem exatamente para tentar explicar isso. É como se, unindo toda aquela espécie, houvesse um campo, uma área, um espaço de contato, de partilha de experiências, de ideias, de ideais, de pensamentos. E esse campo efetivamente interfere naquela sociedade. Essa informação ela é muito importante para a gente, porque ela traz uma provocação para as nossas reflexões em termos de saúde e doença. Porque parte das nossas construções de saúde e doença, então, surgem talvez a partir de interferências vividas por sujeitos da nossa espécie em outras áreas, em outras regiões. E antecedente. E aí a doutrina espírita nos traz o outro dado, que talvez esse campo, numa provocação, talvez esse campo morfogenético carregue não só a história do momento, mas ele venha com toda a interferência de experiências de encarnações de vidas anteriores. Nós sabemos que especificamente cada um de nós também traz essas interferências, porque nós temos um campo morfogenético dedicado a nós mesmos, chamado perispírito. Já ouviram falar do tal do perispírito? Pois é, esse perispírito é um negócio meio danado, porque ele é matéria, mas é uma matéria que não é perceptível pela nossa ciência. Mas ele tem todas as propriedades da matéria. E ele se relaciona diretamente com o nosso espírito, ou seja, com nossa essência, com nossos valores, com os nossos sentimentos, com nossas alegrias, com nossas dores. Ele funciona como uma forma de memória secundária para toda a nossa história. E ele se liga diretamente com o nosso corpo físico. Na realidade, ele é o sujeito que leva diretamente interferências que podem sobrepor-se aos códigos até mesmo genéticos. Se esse espírito traz uma história de determinada dificuldade num campo lá de saúde, pode ser que numa encarnação seguinte, ou na encarnação, aquele perispírito venha trazer nessa memória parte desses traumas, e isso venha forçar, venha apresentar uma influência tão grande no processo de formação, de divisão celular, que
que o corpo físico espelha aquela doença. Isso é tão forte, que causa estranhamentos os mais diversos. Um dos que eu carrego muito fortemente é o relato do homem, do cientista, eu esqueci o nome dele agora, que conseguiu desvendar os hieróglifos egípcios. Ele era filho de ingleses, neto de ingleses, bisneto de ingleses. Tinha em toda a sua estrutura genética todas as explicações para ter pele clara, olhos claros. No entanto, se você olhasse para ele e não soubesse quem era, você diria: esse cara é um egípcio. Cabelo, cor da pele, tudo nos dizia que ele seria descendente de egípcios ou que teria alguma descendência egípcia. Obviamente, a gente sabe que ele deve ter, ou deve ter tido, não é mais encarnado, alguma estrutura genética que justificasse aquela movimentação. Mas por que aquela estrutura foi acionada e não outras, talvez mais preponderantes? A doutrina espírita nos traz o relato de que ele era a reencarnação de um imperador egípcio. A sua fascinação pelo tema é que o colocou no campo da pesquisa antropológica e deu condições para que ele conseguisse decifrar aqueles hieróglifos. Essa força com que a gente vê a movimentação das nossas histórias pregressas, das nossas encarnações anteriores, das nossas paixões, dos nossos ódios, dos nossos amores, se manifestando através do perispírito no corpo físico. Esse dado, juntamente com o campo morfogenético, nos traz um campo de construção de saúde e doenças extremamente interessante. Guilherme, você está dizendo com isso então que pelo menos parte das minhas doenças estão relacionadas com as minhas histórias passadas? É bem possível. Mas tem lá no Evangelho dizendo que a maior parte das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades, são oriundas de escolhas feitas na própria encarnação. É verdade. Mas dentro de que contexto? Porque aquele contexto encarnatório em que nós nos encontramos tendo que fazer aquelas decisões também foi determinado pelas vivências anteriores. Já ouviram falar de planejamento encarnatório? Quando nós estamos nos preparando para encarnar, há um planejamento junto aos nossos mentores para tentar conduzir o nosso processo de progresso. Esse processo nos coloca, ou visa nos colocar em condições onde possamos rever, refletir sobre questões que ainda temos dificuldades, para que possamos entrar em contato com outras questões e assim aprimorarmos o nosso olhar espiritual. Ou seja, a encarnação atual, fisicamente falando e espiritualmente falando, está relacionada com o nosso passado, com as nossas dificuldades, com os nossos acertos. Há uma coerência, há um link. Isso também, Guilherme, traz para a gente assim: você não tem necessariamente que ter aquela doença, dependendo da maneira como você lida hoje em dia, não é? Também tem esse aspecto. Esse é o dado que eu ia trazer, resgatando exatamente a questão do Evangelho. O que acontece? A maior parte das nossas dificuldades é construída a partir das nossas escolhas atuais. Mas a base está lá atrás. Como eu estou me portando? Vamos imaginar que nas últimas 15 encarnações eu tenha sido um cara dado aos hábitos alcoólicos. Vou radicalizar assim bem forte, né? Então, tenha trazido uma certa lesão na minha área do perispírito que se projeta sobre o meu fígado. Vocês acham que a minha estrutura física nessa encarnação terá
um fígado 100%? Pode ser que sim. Mas traz também uma história de possível fragilidade. Que escolhas eu estou fazendo nessa vida? De acordo com estas escolhas, eu posso acionar ou não aquelas memórias e fazer eclodir determinadas doenças, porque está na memória do meu perispírito aquela questão, está no campo de possibilidades para o meu trabalho. Eu tenho um caso pessoal, aconteceu comigo. Eu certa vez conversando com um espírito, ele diz assim: meu filho, cuidado, os seus rins estão aí todos amarradinhos, mas você tem um comprometimento sério nessa área. Cuidado. E de fato, né, aí olhando, aí fazendo passada, né, olhando para trás, falando assim, gente, é interessante, né? Eu sou o rei das infecções urinárias. Todo ano eu tenho pelo menos 2 crises assim intensas que têm a ver com essa questão renal. E elas eclodem exatamente em que momentos? Nos momentos em que eu estou muito estressado, que aí eu descuido dos hábitos de saúde, que aí eu descuido do volume de água que eu preciso beber. Então repara como é interessante a gente ir pensando na história. Eu não sei o que foi que eu fiz lá atrás para lesar, para trazer essa memória ruim. O fato é que ela está presente. Mais interessante ainda é pensar que eu posso reescrever essa história. Porque da mesma forma que ela foi escrita como uma história de doença, hoje eu posso começar a escrever uma história de saúde. Se eu passar essa encarnação com os meus rins mais ou menos bem, já está de bom tamanho. Já estou deixando uma memória no meu campo perispiritual que vai me favorecer à frente. Ou seja, eu estou tratando de algo que não estava bem. E isso às vezes a gente não se dá conta, né? A gente fica dizendo assim, porque eu estou passando mal, porque eu fiz, né, errado lá atrás. Eu falei, tá, mas e aí, o que você vai fazer daqui para frente? Porque esse é o que importa. E essa é uma das coisas que Joana traz muito forte pra gente, né? A gente buscar estabelecer um cenário de harmonia, um cenário de equilíbrio entre o nosso psíquico, o nosso espiritual e o nosso físico. Peraí, mas psíquico e espiritual são 2 coisas distintas? Bastante. Porque o psíquico, na realidade, né, essa personalidade que a gente construiu aqui, ela é um subgrupo, um subconjunto da minha vivência espiritual. Alguém aqui lembra o que foi na encarnação passada? Alguém aqui lembra do contrato que assinou lá do planejamento encarnatório? Não, né? E eu, pelo menos, não lembro. É isso. Mas tem sinais. Tem sinais. A gente traz os sinais. É exatamente esse dado. O psíquico tem a ver com isso que a gente está vivendo aqui agora. Que sofre a interferência da minha história anterior, que sofre a interferência do meu contrato encarnatório, que sofre a interferência dos campos morfogenéticos, ou seja, os hábitos dela influenciam em mim. Os meus hábitos influenciam nela. Traz essa interferência, recebe essa interferência do campo perispiritual, mas é também uma soma do que eu estou vivendo agora, das experiências que eu estou vivenciando psiquicamente como Guilherme Frankel, que nunca será perfeito, porque essa personalidade vai deixar de existir assim que eu morrer. Essa personalidade, ela tem uma vida própria, ela tem uma construção própria, e essa construção é tão forte pra gente que muitas vezes a gente se convence que tem um espírito e, né, que não é um espírito. A gente se convence que a parte mais importante é essa parte tangível, é esse corpo, e aí a gente se desespera às vezes por conta da saúde que vai escapulindo. Então, um dos dados que a Joana nos traz, que eu acho que é assim, muito importante, é nós pensarmos sobre a importância de tentarmos estabelecer um cenário de equilíbrio entre esse trinômio, o psíquico, o espiritual e o físico. Bom, o psíquico a gente conversou um pouquinho,
tem a ver com os nossos conflitos, tem a ver com as nossas culpas, tem a ver com as nossas paixões, tem a ver com os nossos amores, tem a ver com as nossas tendências. O físico não é muito difícil a gente pensar, né? Difícil botar em prática. Beber pelo menos 2 litros de água por dia, fazer exercício anaeróbico, ter uma alimentação saudável, evitar os excessos, isso tudo a gente já sabe na teoria. Mas são coisas que nos trazem prazer. Eu queria me atentar um pouquinho à questão do espiritual. O que essa dimensão espiritual tem a ver com esse nosso processo? Tudo a ver, né? Mas como é que a minha vida espiritual se relaciona com a minha vida Guilherme Frankel nesse momento? Essa ponte talvez seja mais difícil para a gente fazer. Porque esse ente Guilherme Frankel, esse ente espírito que é criador do Guilherme Frankel, é um ente totalmente abstrato para a gente. A gente tem pistas em função do nosso planejamento, em função dessas tendências que a gente traz, das coisas mais gritantes, mas muitas conquistas ficam praticamente adormecidas nesse momento. Eu nunca vi a minha essência espiritual. Mesmo desdobrado, eu nunca vi a minha essência espiritual. Eu vi o meu perispírito, que também é um registro, é uma consequência. Pensar em termos de espírito é muito difícil. É uma abstração muito poderosa para a gente. Nós talvez não tenhamos ainda capacidade de entendimento. Porque basta a gente pensar assim, alguém consegue pensar no infinito? É um conceito tão difícil. Agora imagine significarmos a nossa vida como seres que não terão fim. Porque o espírito é isso. É um ser que nasceu em algum momento de uma história e que vem numa construção contínua, ao longo de várias encarnações, ao longo de várias vivências na matéria, se construindo e trazendo um legado sempre. E que nunca terá fim. Vocês conseguem visualizar isso? Gente, eu só consigo pensar na premência da minha meta de 150 anos de encarnação. Mais que 150 anos para mim é difícil. Vocês estão rindo, né? Mas essa história de 150 anos nasceu uma vez porque tinha uma pessoa já bastante idosa na palestra, ela se sentiu incomodada com a minha fala. Porque eu falava como se eu fosse morrer aos 80. Porque eu estava trazendo o relato, né, com relação à coisa genética, né? O meu pai, toda a família do meu pai viveu até essa faixa, 80 e poucos, né? E aí o senhorzinho que já tinha passado dos 80 e tantos, eu dizia, agora eu tô ferrado, porque amanhã eu morro. Aí eu modifiquei a história, botei para 150, é a minha meta. Fica mais acolhedor, né? Fica delicado. Mas ao mesmo tempo provocativo. Mas imaginem uma meta de tempo de vida para vocês. Imaginem se extrapolando essa meta. Como é complexo isso. Pensar então na não extinção, numa vida onde tudo gira em torno da escassez, da falta, e que inevitavelmente nos leva ao fim de linha, ao fim de carreira, à morte, É angustiante. pode ser angustiante. Então, conciliar o valor espiritual tem a ver com isso. Começar a inserir na nossa vida um pouco desta visão, dessas reflexões, desses olhares. É aquela coisa assim, cara, eu até podia fazer esta ação aqui, mas eu acho que para a minha história de espírito imortal, esta ação não vai me ajudar muito. Então eu prefiro dar um passo atrás e não fazer. Aí a gente cita Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse canal de escolhas que Joana propõe na construção da saúde tem a ver com isso. E assim, eu não sei vocês, mas me parece que a gente está distante, muito distante dessa reflexão do espírito. Aliás, atualmente parece que a gente está mais distante ainda, até mesmo da reflexão
de valores éticos. Parece que a gente está vivendo uma vida muito material, se significando em torno das questões materiais, da construção dos nossos bens, dos nossos patrimônios, né, da compra das nossas roupas, das nossas coisas, do pagamento das nossas contas, né, e nesse galgar, nessa busca de tentar deixar um legado imortal que possa ser herdado pelos nossos filhos. Mas, sim, exatamente, esse é um olhar material. Eu não estou dizendo que isso esteja errado, mas em paralelo a isso a gente deveria ter uma outra vertente, que Leon Denis nos fala como a necessidade do pensamento de Deus. Inserir Deus, inserir a imortalidade, inserir o pensamento do Espírito nesse contexto, nessas nossas buscas. E ele nos diz que esse esquecimento dos assuntos relacionados a Deus, e olha, Leon Denis diz isso na virada de 1800 para 1900. Parece que é um discurso atual, né? Sim. Ele diz que quanto mais nós nos distanciamos de Deus, quanto mais tiramos Deus das nossas instituições, das nossas famílias, das nossas escolas, da nossa sociedade, mais conforto teremos e mais sofrimento moral teremos. Vejam se não é um pouco isso que a gente vivencia hoje, em termos de adoecimentos psíquicos, as depressões, os altos índices de suicídio, as dificuldades, até mesmo arrisco eu a colocar aqui como uma provocação, toda essa miríade de síndromes como o autismo, que vem graçando enormemente em nossa sociedade. A quantidade de crianças que nascem autistas não seriam dificuldades destes espíritos de lidarem, de se relacionarem com essa relação material / espiritual? Esse negar-se a fazer um mergulho na matéria, conforme nos diz Emmanuel, enfrentamento, né, da realidade. A gente vai ficando com dificuldade de lidar. E aí, de certa forma, não estaremos todos sendo um pouco autistas quando nos negamos a sair de casa por medo da insegurança, quando começamos a reduzir os nossos atos. Reparem, se não é um cenário mais ou menos comum hoje, diante de tanta insegurança que a gente vê. É justificável, mas quantas pessoas estão adoecendo, não saem mais de casa, só pedem pelo telefone, pela internet, pelo não sei o que, para não precisar sair de casa, para não correr o risco de botar os pés lá de fora. Na minha época de juventude começava a se descobrir a tal da síndrome do pânico. Hoje eu penso que talvez isso esteja virando uma pandemia. Estamos com medo de enfrentarmos as questões porque talvez não estejamos com ferramentas suficientes. Porque talvez não estejamos considerando a dimensão espiritual, da necessidade de enfrentarmos para superarmos aquilo, para que numa próxima vida possamos estar de uma forma mais saudável, mais equilibrada. E aí, nesse campo, espaços como esse, da prece, da reflexão, do estudo, da prática do bem, nos oferecem ferramentas valiosas para lidarmos para lidarmos com estes campos que foram formados por nós mesmos em nossas encarnações anteriores. Esses campos de medo, de resistência, esses campos de ira, essa revolta que surge, que faz com que sigamos muitas vezes como seres irascíveis, mobilizando forças, falas, para ser do contra, ao invés de trabalharmos pela transformação. Eu tô tomando cuidado com a história do a favor, mas assim, para trabalharmos em paralelo, né? Para assim, ok, você está aí, você está com essa responsabilidade, eu estou com essa outra, e vamos seguir juntos, porque queremos algo melhor. Caminhar o espírito e a personalidade juntos também é um desafio, porque a matéria ainda nos demanda muito, e parece que dentro desse campo enorme nos demanda cada vez mais. É o tempo sem tempo que a Joana de Ângeles nos fala no texto maravilhoso
mas ela nos traz um outro dado também. Ela traz como emoções básicas a ira e o medo. Esses nós conhecemos de perto. Sim? E todas as derivativas, porque pode ser que eu não seja um sujeito irascível, mas essa ira se manifesta, por exemplo, no sentimento da indignação, a raiva, o ódio e outras tantas derivativas. Algumas mais suaves, outras mais fortes, mas são emoções básicas. Aliás, você sabe o que é emoção? Essa é outra referência que eu queria trazer. Arrepia, né? Daniel Goleman, no livro Foco, é um cientista, não é espírita. Ele define com clareza a emoção de uma forma que eu acho fantástica. Emoção é um automatismo que nós construímos, é uma resposta automática que se dá a partir de determinados estímulos. Ele nos diz o seguinte: essa emoção ela se constrói pelas nossas vivências, pelas nossas experiências individuais, mas também pelas experiências coletivas. Olha o campo morfogenético entrando na história. Mas também pela nossa herança genética. A base das emoções é herdada de nossos pais, de nossos avós. Nós recebemos aquele compêndio de respostas automatizadas que mexem com as nossas entranhas e fazem com que nós demos uma resposta. Aí eu saio do Goleman para perguntar o seguinte: mas será que todas as respostas emocionais são respostas que resolvem as nossas necessidades humanas? As animais talvez. Mas quantas vezes no nosso trabalho precisamos engolir a raiva para poder dar a melhor solução? Quantas vezes precisamos fazer o enfrentamento do medo para fazer cara de paisagem e seguir em frente? Porque é necessário, porque caso contrário a minha família não isso, ou o meu trabalho não aquilo. Percebemos que o ser humano precisa seguir além das emoções. Aí eu volto para o Goleman. Aí ele nos diz o seguinte: é necessário construirmos sentimentos. Opa! O Evangelho fala disso. Lá na lei de amor. O que é um sentimento? Um sentimento é uma resposta racional. Eu sofro um estímulo, tenho uma emoção que é automática, e ao ver essa emoção me surge um estranhamento, porque os valores da educação, os valores do contexto onde eu estou, me dizem que aquela emoção não é bonita, não é legal, não é interessante, não é saudável, não é boa. O que eu preciso fazer então? Construir uma contra-resposta. Ou construir uma resposta que fortaleça, porque não é só o negativo. Eu posso estar vivendo emoções boas, que precisam ser reforçadas, e esse reforço virá racionalmente falando. Surge a construção do sentimento. Por isso que é difícil amar, como Jesus propôs. Porque amar o inimigo, perdoar 70 vezes 7 vezes, rapaz, é muito complicado. Aquele cara que está ali me tumultuando a vida, aquele cara que está me trazendo dor, eu vou ter que de alguma forma achar um caminho para respeitar aquele sujeito, mas logo aquele. Difícil? É difícil, por isso que exige o racional. Por isso que a gente enche a boca d'água, lembrando do Chico. Um amigo meu prefere encher de farinha. Demora mais. É mais difícil de você conseguir lidar, então assim, você tem mais tempo, mas assim, na hora que vem aquela emoção que eu não quero, que eu sei que me é negativa, eu vou precisar dar um tempo para ela amortecer e a partir dali buscar a construção, uma construção diferente. Construir aquela harmonia, aquele equilíbrio de que Joana de Ângeles fala, é pensarmos exatamente nisso. Eu tenho todo um campo biológico, eu tenho todo um campo perispiritual que me leva, que tenta me conduzir a respostas automáticas. Mas eu, como espírito consciente que sou, já entendi que essas respostas precisam ser desmontadas, precisam ganhar outros espaços, e eu começo a realizar esse diálogo. Não é que eu vou resolver, mas eu não posso simplesmente varrer para debaixo do tapete.
eu preciso estar ciente. Agora eu estou com raiva. Agora eu estou cheio de amor. Agora eu estou cheio de desejo. E o que é que eu faço com essa emoção que soma, que sobe por todas as minhas entranhas e que talvez venha me conduzir para ações que não sejam boas? Ou que podem me conduzir para ações boas, mas eu tenho que ir devagar, porque também se eu vou com muita sede ao pote, eu me complico. Nesse movimento, Joana nos traz a questão do amor. E para mim foi uma coisa interessante, porque ela coloca o amor como uma das emoções básicas. Quais eram as outras duas? Ira e medo. A raiva é um derivativo da ira. Ela nos traz que são apenas 3 emoções básicas: amor, ira e medo. A gente entende que a ira e o medo são ferramentas essenciais para a sobrevivência em um mundo de escassez, para a fixação, para a formação e fixação da nossa identidade como seres. Precisamos sim nos contrapor ao outro para dizer: olha, eu existo, eu estou aqui, eu sou este sujeito. Mas quando nós começamos a pensar numa dimensão mais ampla, onde o mundo de escassez não nos restringe porque estamos além dele, porque somos espíritos imortais, precisamos começar a pensar em uma outra emoção. Precisamos começar a computar essa possibilidade da relação com o outro de uma forma positiva. Porque no momento da guerra é matar ou morrer, porque a guerra está acontecendo. Mas e se não fosse possível morrer? Vamos ficar em guerra o resto da eternidade? Como resolver todos esses dilemas que nos acostumamos enquanto seres encarnados? Como resolvê-los agora sobre a ótica da imortalidade? Faz sentido simplesmente fuzilarmos aqueles que são agressores do nosso sistema, sabendo que eles continuarão vivos? Faz sentido nos entupirmos de ansiolíticos, de medicamentos para dormir, para de alguma forma continuarmos sobrevivendo no dia a dia, sem olharmos para as nossas questões, sem elaborarmos essas questões que são humanas, que são espirituais? Deixa de fazer sentido, porque eu vou atravessar essa vida e vou continuar carregando as questões originais. Então eu posso e devo lançar mão dos antiansiolíticos, eu posso e devo lançar mão das medicações para dormir, mas eu preciso caminhar em paralelo, com um olhar para um psiquismo saudável, para uma coerência entre os valores que eu manifesto enquanto ser encarnado e os valores espirituais, para que eu consiga estabelecer essa harmonia. Caso contrário, nos diz a Joana, nós estaremos trilhando por um caminho que é um caminho de tensão, um caminho de ansiedade constante, que naturalmente sobrecarrega nossos organismos, reduzindo o tempo de vida útil deles. Então olha a receita para viver 150 anos ou mais. Nos harmonizarmos, conseguirmos viver os momentos de estresse, sim, mas também inserirmos em nossa vida momentos de tranquilidade, momentos de introspecção, momentos de reflexão acerca de nós mesmos. Nossa sociedade ocidental diz que isso são momentos de espiritualização. A gente pode dizer que é meditação, a gente pode dizer que é prece, a gente pode chamar como a gente quiser. Mas esses momentos são vitais no nosso dia a dia. Chega uma hora que eu preciso sim lançar mão da emoção da ira, porque é o meu emprego que está em risco, porque é a minha segurança que está em risco, mas passado aquele momento, atravessado aquela intempérie, o que eu faço com aqueles resquícios?
O que eu faço com aquela base? Será que aquela reação realmente fez sentido? Será que eu precisava ter matado o bandido só porque ele queria levar o meu celular de R$300? Aí a gente vai para um outro campo de elaborações, de pensamentos, de reflexões. Inserirmos com maior vazão a emoção do amor em nossas vidas é, para mim, a principal lição na reflexão desse combate à questão do estresse e das doenças. A ausência de vivências desse campo da emoção amor é o que está levando a um certo desequilíbrio de nossa sociedade hoje. Precisamos buscar esses momentos. E esses momentos se constroem não em vivências pontuais, e sim através de vivências continuadas, na relação continuada com o outro, que é um outro desafio, é uma palestra enorme também, eu não vou entrar nesse mérito. Mas fica aqui a dica pra gente. Essa instantaneidade com que estamos vivendo as relações, porque estamos nos portando a partir da ira e do medo, então a questão é simplesmente sobreviver, está nos retirando de um contexto de amor. Porque esse contexto de amor precisa de uma vivência continuada. É ele que preenche as lacunas entre os momentos de estresse. É ele que solda todas as ligações, todas as relações. Os Espíritos nos dizem da necessidade da vida em sociedade. Vida essa que pressupõe a partilha de tempo, de experiências, ao longo do tempo, porque aprendemos uns com os outros. Minha conclusão sobre esse estudo, como disse, é da necessidade de inserirmos mais da emoção amor, seja no nível que for, porque ela tem diversas emoções dali derivadas, mas que busquemos no nosso dia a dia aceitar os nossos momentos de ira, aceitar os nossos momentos de medo, mas investirmos para que possamos ter momentos de amor, estabelecendo um cenário de equilíbrio, não para que os nossos corpos sejam ausentes de doença, mas para que possamos atingir aquele grau de saúde de que falava no início, uma resiliência natural para o atravessamento, porque o organismo estará pronto para dar as respostas necessárias a cada emoção que chega. Isso também faz a gente buscar se autoconhecer. Outra palestra gigante, mas é exatamente isso. Porque se a gente não vai nem identificar que horas que eu estou irada, que horas que eu estou assim, que horas que eu estou... Identificar essas emoções com clareza em si é vital pra gente. Fica o convite, né, para o autoconhecimento. A próxima data que a gente pode marcar. Então, gente, eu espero que tenha sido de utilidade para você essa reflexão. Hoje eu procurei fazer suave, não viajei muito, porque afinal de contas a gente está vivendo um momento que é difícil, né? Então, assim, a gente precisa realmente achar esses pontos de força, né? Que a gente possa aproveitar esse feriadão para elaborar essa força na nossa vida. Grave.